Eu irei fazer a apresentação do professor e, a seguir, vou convidar dois ou três colegas para apresentarem as boas-vindas e aí depois prosseguimos. O Perfeito. tema, o tema que nos é apresentado pelo professor Emerson Pinha, empreender com inteligência artificial do zero a um negócio global em menos de 4 meses. Nós convidamos o professor Emerson Pinha por razões várias. Uma delas é porque é um orador originariamente internacional, é um orador que nos enche a sala, é um orador que nos traz sempre algo novo, é um orador que se preocupa com as melhores práticas de transmissão de conhecimento, estou-me a referir às melhores práticas pedagógicas. O professor Emerson Pinha é CEO da VTX 365 e da Conexus 21, empresas focadas em transformação digital com inteligência artificial e internacionalização de negócios, respectivamente. O professor Emerson Pinha, eu não digo que esteve ligado à Microsoft, eu digo que o professor Emerson Pinhas está conectado à Microsoft, está conectado, porque uma vez que a gente se conecta com a Microsoft, é difícil dizer que se desligou da Microsoft. Nós estamos a fazer este webinar também graças à Microsoft. Portanto, o professor Emerson Pinha eh, lidera a inteligência artificial, esteve ligado diretamente nestes programas na Microsoft e na Salesforce, atua como conselheiro de negócios e líder de iniciativas de internacionalização entre América Latina, Europa, África e Estados Unidos. É um autor keynote speaker e especialista em inovação aplicada a resultados sociais, interessa-nos muito isto, sociais, económicos e ambientais. Este é o nosso convidado. Nós vamos iniciar este webinar convidando ao professor Helder, que é o responsável pelas tecnologias e que nos garante o acesso que estes webinars, que estas sessões sejam realizadas. Professor Emerson, eu não tenho como manifestar o nosso agradecimento, até porque entrou agora a professora Maria João. A professora Maria João é uma professora de inovação social, portanto, eu penso que se vão bater muito nisto. Ela gosta muito do confronto, e porque a professora Maria João tem o condão de assumir a inovação social como o seu objeto de estimação e não quer dar a ninguém, embora seja inovação social. E por aí, então, eu convidaria o professor Helder para depois eu retomar e convidar a professora Maria João, antes do professor Emerson Pinha iniciar a sessão, para a professora Maria João nos dirigir algumas palavras sobre o que ela faz, sobre inovação social e o enquadramento do tema. Obrigado. Obrigado, professor Lourenço. Eh, É meio difícil depois de ouvir as palavras de elogios que caracterizam o perfil profissional e inovador do nosso ilustre convidado, o professor Emerson Pinha, dizer que seja bem-vindo a Moçambique e a Portugal e a Angola, de modo particular, porque neste webinar conectamos com pessoas desses três países, incluindo o próprio Brasil, e que seja um momento frutífero de partilha da sua experiência, que estamos ávidos para aprender, de modo que aplicamos, e este é um tema emergente que nos importa bastante, porque enquanto outros dizem que a inteligência artificial constitui um desafio, nós, como escola,
pessoas em particular, vemos a inteligência artificial como um aliado para ultrapassar diferentes desafios que, portanto, ah, fazem parte do nosso cotidiano, no contexto laboral, no contexto social, até familiar. Então, professor, muito obrigado, por dar à CBS esta oportunidade de poder dar-nos uma aula. Esperamos que a aula seja proveitosa para todos e que sinta sempre à vontade. A escola está sempre aberta para, quando quiser, poder ministrar mais sessões em volta deste tema que é do seu total domínio. Obrigado. Professora Maria João, faz favor. Boa tarde a todos e a todas. Professor Lourenço, muito obrigada mais uma vez à CBS e a todas as pessoas e às organizações parceiras da CBS. Eu sou investigadora em Ecologia Humana, sou das Ciências Agrárias, sou engenheira técnica e engenheira agrónoma. É verdade que o meu foco de investigação é a inovação social, mas na visão da ecologia humana. E, portanto, muito resumidamente, é o meu objeto de estudo, o fenómeno social, embora eu seja bastante crítica e veja e portanto trabalho o lado ugly da inovação social. Este lado ugly não sou eu que o digo, não é de toda a minha opinião, nem aquilo que eu acho, é com base noutros autores, que são as minhas referências, e o meu alerta, a minha inquietação passa muito, eu penso, pelas nossas inquietações, quer a nível académico, da academia, mas também da sociedade civil e das comunidades, das pessoas e organizações ligadas às áreas políticas, aos policy makers também, ao racional económico ou financeiro, que é muito importante para a sustentabilidade, estas áreas da tecnologia e do digital, que eu também já tive a oportunidade de ser convidada pela CBS para partilhar alguns resultados empíricos da minha tese de doutoramento. Eu estou no final do ano, portanto, desta fase de doutoramento, estou no quarto ano, mas na verdade eu iria só salientar, estou aqui também porque tenho muito interesse para aprender e para atualizar-me e também para abrir perspectivas, porque o professor Lourenço disse que é o meu objeto, eu achei piada, mas eu de todo, eu tenho uma visão coletiva e eu penso que esse é o nosso desafio, a par das panaceias. Esse é o problema base, porque quando se fala em inovação social, nós também poderemos falar em problemas perversos, os chamados wicked problems. Nada disto é o meu achismo ou opinião, é tudo argumentado com base em autores já de há décadas, como a Elinor Ostrom e outros coautores. E quando falamos em panaceias é porque sabemos que cada vez mais lidamos com problemas complexos, lidamos com incerteza e com alta complexidade, em especial porque poderemos compreender a sustentabilidade e o desenvolvimento socioeconómico, cultural, ecológico, de modos diferenciados consoante o contexto onde nos posicionamos. E a par da transição digital e ecológica, essa complexidade e incerteza inserem-nos por vezes em áreas cinzentas em que muitas vezes parece que estamos em terra de ninguém, e é por isso que eu saúdo a CBS, porque noto e sinto desde o início uma total abertura e flexibilidade para articular diferentes pessoas com diferentes visões, perspectivas e contribuições, porque na verdade esta aprendizagem social e coletiva não se faz só dentro da academia, faz-se nas várias interseções, mesmo que surjam conflitos portanto, diferentes perspectivas, e é isso que eu saúdo mais uma vez à CBS, em nome do Sr. Professor Lourenço e do Sr. Professor Hélder e de toda a comunidade, estudantes, investigadores, professores e todos os parceiros, nomeadamente o professor hoje que nos vai dar esta aula. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. O professor está com o microfone desligado, professor Lourenço. Professora Maria Pata, quer desejar boas-vindas ao professor Emerson ou dispensa? Tem o microfone desligado, professora Maria Pata. Claro que estou extremamente grata por poder assistir a esta aula e,
e com uma grande expectativa de aprendizagem numa área que a todos nos interessa nesta fase da vida, não é? Embora já não esteja propriamente a praticar o ensino de qualquer maneira, é um desafio sempre grande poder assistir aos webinars da CBS, como referiu a doutora Maria João. E, claro, esta aula de hoje, então, será magnífica, penso eu. Espero que sim. Muito obrigada. Então vamos começar com viva. Viva o professor Emerson Pinha. Viva o professor Emerson Pinha. Viva o professor Emerson Pinha. A Muito sala bem, é sua. muito bem. Me escutam bem? Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, primeiro, pela super receptividade. Quando o professor Lourenço me convidou, eu não tive dúvida alguma em poder colaborar e compartilhar. O professor Lourenço me acompanhava, imagino, no LinkedIn, né? E viu exatamente esta transição. E eu queria começar por ela, né? Então, o tema, embora inteligência artificial pareça ser algo muito técnico, e em boa parte o é, mas o meu enfoque aqui nesta conversa, em várias outras que eu tenho tido e devo tê-la também no Web Summit em Lisboa em novembro, não sei quantos de vocês estarão lá, em como de verdade a inteligência artificial pode ser um agente de mudança pessoal e coletiva. Eu acho que aí vai ao encontro um pouco do que a professora Maria João comentou, né? Como que se pode ajudar a transformar a sociedade, a coletividade, a carreira de muitas pessoas, né? Então, neste webinar eu vou contar um pouco dessa jornada, né? Como que ela de fato conseguiu transformar minha carreira, uma carreira já longa em tecnologia, mais focada na área de negócios e vendas. Qual que é a minha visão e como eu consegui, de fato, em muito pouco tempo, retomar minha identidade. Foi em menos de 4 meses, do ponto de vista em que eu era um colaborador da Microsoft para ser um empreendedor. Então, falando um pouco sobre mim muito rapidamente, eu sou brasileiro de origem de São Paulo, mas eu vivo nos Estados Unidos desde 2019. Hoje sou vizinho do Mickey Mouse, moro aqui em Orlando, na Flórida. Tenho 55 anos, mas mais de 20 anos com esta trajetória em tecnologia, com os olhos para inovação, vendas e negócios. Fui durante pouco mais de 10 anos executivo sênior da Microsoft, diretor da Microsoft, onde nos últimos 2 anos e meio a 3 eu liderei iniciativas de inteligência artificial, sendo líder para a prática de Copilot. Copilot é a solução da Microsoft que, para quem usa um Outlook, um Office 365, sabe que você tem a opção do Copilot, que é como um chat GPT dentro dos produtos da Microsoft. E também antes, dentro desses 10 anos de Microsoft, metade foram aqui nos Estados Unidos, mas metade foi no Brasil e na América Latina. Antes eu fui responsável por uma divisão de transformação digital pela Microsoft também. Sou formado em tecnologia da informação, administração de empresas, tenho uma especialização em negociação em Harvard e outra em finanças no INSEAD, né? Hoje eu tenho foco muito forte em todos os aspectos tecnológicos e humanos, com base em soluções de inteligência artificial, com um olho especial em Copilot, em agentes autônomos, em soluções baseadas em algumas soluções da Microsoft, né? Como disse o professor, eu saí da Microsoft em janeiro, dia 31, mas eu me desliguei. Eu basicamente só mudei o chapéu, saí da prática da corporação e fui empreender, continuando a utilizar a tecnologia Microsoft, mas me posicionando desde cara como uma AI company ou uma empresa sendo AI first, focada em como que eu posso otimizar recursos, aumentar a performance e devolver eficácia e eficiência para clientes e pessoas, né? Então, considerando esse aspecto, eu hoje sou CEO de duas companhias, uma com foco em desenvolver esses produtos Microsoft, que é a VTX 365, e outra com foco em internacionalização. E aí já cabe um pouco o meu pé no social, né? Em como que eu consigo alavancar empresas
ecossistema de tecnologia e inovação do mundo inteiro para que possam executar vendas aqui nos Estados Unidos. Claro, eu iniciei essa jornada um pouco antes desse momento geopolítico conturbado, digamos assim, né, com a relação com os Estados Unidos da América, mas, por enquanto, no que se refere a serviços de tecnologia, não há nenhum impacto muito forte. Pelo contrário, o mercado norte-americano tem se mostrado bastante receptivo a soluções e serviços que vêm de fora dos Estados Unidos. Aí eu digo que eu brinco, eu jogo de fazer um podcast, que eu comecei há pouco tempo, trazendo personalidades, a grande parte brasileiras, mas quem sabe agora eu descubro também personalidades do Moçambique, de Angola, da comunidade de língua portuguesa, mas conectando sempre inovação, impacto humano, Maria João, e futuro do trabalho. Ou seja, como que a gente consegue olhar para as três vertentes e ter a consciência de que a inteligência artificial pode trazer muitos benefícios, desde que utilizada com responsabilidade e imaginando o momento correto de ir aperfeiçoando a mão de obra interna que você pode ter numa companhia, para que ela saia do local que será, possivelmente, substituído por ferramentas de IA, mas que esse mesmo recurso humano possa ser reaproveitado. Sou conselheiro de algumas empresas, moderador e palestrante, mas mais de tudo, sou defensor de uma IA com propósito acessível e que valoriza o papel humano na nova economia digital, que a gente chama de nova economia do ser, né, em que o diferencial agora mais que nunca passa a ser o ser humano, né? E contando um pouco então desta trajetória de como eu me reconstruí, como a IA pode fazer isso quase para qualquer pessoa, né? Eu vivi sempre na era das Big Techs, né? Então, quando você é associado ou trabalha, que era o meu caso, o executivo de uma Big Tech, você tem uma gama de benefícios. E isso te gera a zona de conforto, evidentemente, né? Então, você tem um ótimo salário, ótimos benefícios. Quando eu migrei para os Estados Unidos, nem se diga, né, a quantidade de benefícios, de exposição e de visibilidade, eu sou muito grato para isso. Ao mesmo tempo, essa estabilidade pode te levar a uma estagnação. Eu digo que ela é uma forma sutil de estagnação. Tudo parece bem até o momento em que, se somos empregados, no fim do dia, por maior que seja a sua contribuição, somos um número, né? E nessa dança de números e algoritmos, qualquer decisão pode ser tomada para que, por exemplo, 9.000 funcionários sejam eliminados de uma vez só. Foi o que aconteceu na Microsoft. E às vezes aquilo que é oferecido a você não dá fit, né? Não encaixa com aquilo que você gostaria, que foi o meu caso, e eu já senti essa grande necessidade de sair da minha zona de conforto. Veja bem, 55 anos, né? Ir para o mundo acadêmico é uma opção bem viável, porque não nos desrespeita em termos de etarismo, mas em termos de ser um executivo, sim, você se sente um pouco estagnado quando você chega nesta faixa dentro de uma organização, exceto se você realmente está em cargos muito, muito, muito altos, né? Então, eu decidi fazer o move nesse momento, né? E o chamado para mim foi a IA. E aí eu sempre digo que, poxa, antes de mudar meu trabalho, a IA conseguiu mudar a minha visão de carreira. Então, voltando a 2 anos e meio, eu, como executivo da Microsoft, focado em transformação digital, vendendo soluções de CRM, que chamamos de Customer Relationship Management, ou gestão de clientes, né, para a comunidade, alunos que estão assistindo e ouvindo, é quando você liga para a sua telecom aí em Moçambique e vai fazer uma reclamação ou quer comprar um novo plano, há um sistema por detrás daquilo que entende quem é você ou deveria entender quem é você para te ofertar melhor. Era isso que eu fazia. Mas há 2 anos, 2 anos e meio, eu fui chamado pela Microsoft para entender um pouco do movimento que a companhia fazia na junção com a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, né, na participação da Microsoft. E conhecendo os propósitos, conhecendo aquele momento, aquilo me encantou. Me encantou não só pela possibilidade comercial, obviamente, todos nós trabalhamos e de alguma forma queremos ganhar dinheiro com o nosso trabalho, mas fundamentalmente
primeira coisa que veio para mim é, meu Deus, isso é uma grande revolução. Isso é 2 anos e meio atrás, hein? Poxa, isso vai nivelar tanto um CEO de uma companhia quanto um profissional de entrada na mesma linha de partida. É como se fosse uma Fórmula 1 e todo mundo voltasse com os carros para a linha de partida. Óbvio que quem tem mais oportunidades, uma condição de estudo melhor, está melhor na sociedade, tem uma chance de acelerar mais rápido. Mas foi a única tecnologia que inicialmente conseguiu colocar todo mundo quase na mesma linha de partida, né? E isso me chamou muito a atenção, a revolução que isso podia acontecer na educação, na medicina, no serviço público, sobretudo, mas, claro, no meio empresarial. E, a partir de então, estando ainda mais 2 anos na Microsoft, onde eu liderei a área e pude ter contatos globais em companhias do mundo inteiro, embora meu chapéu era para a área financeira, eu liderava projetos para bancos, sobretudo, mas eu tinha outros pares e todos nós estávamos no mesmo comitê de desenvolvimento desta solução de IA generativa, que é o que se chama, né? Como há o ChatGPT, há o Copilot. E com isso eu pude olhar desafios de N negócios, desafios de N profissionais. A Microsoft por si só, ela não, na maioria das vezes, ela não implementa um projeto, ela vende a tecnologia, mas precisa de parceiros, de sócios de negócio para implementar o tal projeto, o que eu agora sou um deles. Mas então, todos esses parceiros também estavam, uau, o que é isso? Né? Qual o impacto disso tudo? E eu pude viver e olhar e, fundamentalmente, começar, junto com as reuniões que eu participava da Microsoft, e toda a história tem um lado bonito e o um lado feio, né? E comecei a perceber alguns vieses que não me agradavam, no sentido de, claro, repito, uma Big Tech, uma grande organização, ela é literalmente uma máquina de fazer dinheiro, né? E ela tem preocupações legítimas em diversidade, em ser acessível para todos, mas é muito difícil, cá entre nós, que esta teoria se torne a prática. E eu cada vez mais comecei a entender que isso poderia mudar a minha visão de carreira, né? Através disso eu percebi que isso podia mudar, até chegar ao ponto em que no final do meu ciclo uma série de coisas me incomodavam. Não porque a empresa me incomodava. A empresa é uma empresa meramente capitalista, que tem sua importância social. Imagina uma empresa como a Microsoft, que de uma forma ou outra todo mundo tem um produto dela, né? Mas eu senti um pouco uma falta de um cuidado maior em que, por exemplo, esta solução de IA, que é o Copilot, que nada mais é do que um front-end, uma frente do ChatGPT que está por trás, né? Literalmente. Por que que ela não tem o viés da minha língua portuguesa? Por exemplo, está cada vez melhor, mas ainda eu sentia uma falta enorme. Porque quando eu vou construir um texto ou fazer uma consulta, ela não traz um pouco da minha realidade. Ela acaba gerando alguns vieses, seja de raça, de cultura, de condição social, enfim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como que eu não posso ter uma solução gratuita de verdade que seja razoável? Existem soluções gratuitas, existe a versão gratuita do ChatGPT, mas não inclusiva, né? Me faça entender. Você precisa ter um telemóvel, né? Como dizem vocês, para que a solução funcione, ou um computador, enfim. Como que eu consigo atingir outras camadas da população e incluí-las nessa revolução? Porque, de novo, a gente deixaria de ter uma grande parte da população, sobretudo, eu vivo nos Estados Unidos, mas eu digo nós, países do terceiro mundo, Brasil, Angola, Moçambique, tem, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, tem mais dificuldades com isso, né? E todas essas questões realmente me balançaram muito forte a ponto de eu, no meu último ano de Microsoft, ser muito vocal e claramente entender que com a falta de sorte, entre aspas, de poder ser demitido nesses 9.000 funcionários, é, que foi mais ou menos, eu também não quis ir para uma outra área da Microsoft e acabei saindo, mas isso foi uma benção. Honestamente, professor Lourenço, uma benção, porque antes sequer de eu trocar de trabalho, eu já percebi que eu tinha uma missão, né? E essa reinvenção que eu digo, né? Como que eu vou
empreender do ponto de vista mercadológico, mas do ponto de vista social também, tendo a tecnologia como aliado, tendo ela do meu lado, tendo a IA como um meio, mas não como um fim. Hoje o que eu vejo, e não sei exatamente o mercado de Moçambique, embora por incrível coincidência, professor, nós estamos com algumas oportunidades em Moçambique também de negócios com a VTX, que é a implementadora Microsoft, mas eu vejo algo muito parecido que ocorre no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Nós olhamos para a IA como se tudo fosse powered by AI, né? Como se fosse uma palavra sexy, nova, interessante, e eu preciso incluí-la em tudo, mas ela é um meio, ela não pode ser o fim. E a grande diferença sempre tem que ser o ser humano, né? Então, a ideia é que não somente os negócios que a gente faz, mas os nossos colaboradores, o mundo acadêmico, todo o nosso ecossistema tenha a IA como uma sócia. Porque senão, ou você vai trabalhar para quem a utiliza como uma sócia, e está tudo bem, nem todo mundo nasce para empreender. Eu mesmo tinha sérias dúvidas, e ainda tenho, honestamente, sobre empreender ao invés de receber um salário todo dia, todo fim do mês interessante, né? Ou você vai trabalhar para quem fez, ou você vai ficar fora do mercado de trabalho, né? Então, essa foi uma grande preocupação. Eu exemplifico aqui a foto do Google, porque eu estive no Google há 2 meses atrás, quando eu era funcionário da Microsoft por 10 anos, é como se eu tivesse essa venda aqui. Eu só enxergava Microsoft, né? E não conseguia abrir os olhos para as inovações que estavam acontecendo ao meu redor, muito próximo. Então, fiz uma incursão, eu levei a galera do pessoal, o pessoal da Apex, que é a agência de patrocínio e exportações do Brasil, para o Vale do Silício fizemos realmente uma incursão. E eu pude ver, poxa, muita vida fora das Big Techs ou fora da Microsoft. Então, aqui uma foto do maior concorrente como exemplo, né? Outro ponto aí, pessoal, característica pessoal, e eu acho que, antes de tudo, hoje, o mundo, cada vez mais, sobretudo pós-pandemia, passou a ser um mundo humano para humano, não só B2B, business to business, em que a gente sabe que existe uma pessoa do outro lado na companhia sentada numa cadeira que pode mudar, né, para uma outra companhia em 2, 3 meses. Então, a relação que eu tenho que construir é humana para humana. E olhar o lado pessoal é muito importante. E claramente eu pude perceber isso com esta mudança, e ela amplificou, sinceramente, aquilo que eu tinha de melhor e revelou o que eu precisava fazer para mudar. Uma delas, quando você é um grande executivo, você se descuida na saúde, né? Atividades físicas, alimentação. E o ato de empreender, que embora seja muito duro, muito difícil, me deu tempo para me revisitar, né? E entender o que eu precisava fazer. Então, essa é uma foto minha nadando, professor, ao meio-dia, uma terça e uma quinta-feira, que é a minha aula. Porém, obviamente, nós vamos trabalhando até de noite depois, não há problema. Mas a liberdade que isso pode te dar é enorme. O que eu quero deixar com essa mensagem neste ponto aqui: empreender antes da IA, e até agora, claro, não é das tarefas mais fáceis. Porém, é possível hoje se empreender sem ter uma loja, sem ter um escritório, sem ter uma série de empregados, porque a IA lhe permite fazer isso, né? Então, esse pode ser, inclusive, um outro tema do como, né? Se consegue, quais modelos de negócio se consegue ser feitos com uma pessoa, comigo só, ou com duas, ou com três, mas não pensar em grandes capitais e grandes vultos para empreender. Se eu tiver uma licença do ChatGPT, eu já consigo ajudar muitas companhias pequenas a performarem melhor, né? E no fim do dia, quem dominar a IA domina o tempo. E quem domina o tempo, domina o jogo. Né? No mundo de hoje, a atenção e o tempo são determinantes. Né? Que a gente toma atenção, como que nós dividimos a nossa atenção durante o dia, né? Durante o tempo todo. Né? Para quem eu vou promovê-la? E se eu tenho mais tempo, porque a IA consegue automatizar situações meramente repetitivas, atividades que não me agregam tanto valor, mas que são necessárias. Escrever a um correio eletrônico, né? Desenhar uma proposta, enfim, são atividades
inserir dados num sistema. São atividades repetitivas, mas que eu tenho que fazer. Agora, se eu tenho quem faz isso para mim, e é o Copilot, ou é o ChatGPT, ou é o Gemini da Google, e este tempo, que para uma equipe de vendas, por exemplo, 70% desse time é para fazer atividade repetitiva e 30% para vender, né? Se eu consigo, desses 70% de atividades burocráticas, otimizar metade disso com IA, olha o tempo que sobra, seja para vender mais, ou seja, para o sujeito estar próximo à família dele, né? Próximo àquilo que ele gosta de fazer também como hobby, ou como diversão, ou uma academia, ou uma piscina, enfim, não importa, né? Então, eu sempre digo que não foi exatamente a IA que mudou minha vida, mas ela, do meu lado, me fez com que eu pudesse, de fato, escolher mudar. E quando a gente olha o que aconteceu em pouquíssimo tempo, de 31 de janeiro para cá, e quando eu montei essa palestra, que eu tenho dado bastante, eram exatamente 4 meses, agora são 6, né? Eu, de lá para cá, saindo da Microsoft, eu fui convidado para 3 conselhos de empresas. Repito, não nego que o branding, a marca Microsoft, fez toda a diferença, indiscutivelmente, mas se eu ficasse chorando em casa, ou desiludido, ou órfão, né, em luto pela saída da empresa, eu não teria conseguido chegar nesse ponto, né? Percebi oportunidades claras de empresas que queriam vir aqui para os Estados Unidos e vender nos Estados Unidos, começando no Brasil e na América Latina. Ok, vou montar um negócio com isso, mas sempre com a IA me ajudando. E a VTX, que é a empresa de IA efetivamente linkada à Microsoft. Partimos da expressão em inglês que se diz zero to hero, né? Do nada, literalmente, para poder, de fato, estabelecer não só alguns negócios, mas algumas atividades. Dentro dessa experiência aqui que eu copiei e colei do meu LinkedIn, você pode olhar o MAB, o último item em vermelho, né, ou em roxo, em que eu já cumpro um dos meus pontos de trabalho social, professor Lourenço, que é MAB Plus é um streaming, como um Netflix, ok? Como uma Amazon Prime, mas de filmes de países independentes e focados em língua portuguesa, né? Então, nós lançamos esse streaming. Eu fui convidado para orquestrar patrocínios, crescimento. O streaming fica aqui em Los Angeles, nos Estados Unidos. Por coincidência, eu tenho uma filha que trabalha em cinema também, então tinha alguma familiaridade. Mas aqui é um trabalho totalmente voluntário. Eu tenho lá ações que, no futuro, se isso de fato crescer, obviamente, eu tenho chance de lucrar com isso. Mas isso já faz parte de como que eu consigo dar um pouco da minha atenção, mesmo tendo tudo isso, para essa iniciativa, como fomentar, por exemplo, o cinema de língua portuguesa e o cinema brasileiro, que está em alta aqui nos Estados Unidos, né? Então, é uma salada, né? Um mix de várias iniciativas que só foram possíveis neste nível por usar a IA do meu lado e chegar nesse ponto, né? De ser convidado pelo professor Lourenço e com toda a honra do mundo, eu vejo minha foto e uma palestra podendo ser realizada em Moçambique, ainda que de maneira virtual, quem sabe, né, professor? Com algumas aulas magnas no futuro, por que não? Né? Mas isso me honra muito. Ou estar numa Times CNBC, né, dando entrevista sobre inteligência artificial, né, que eu os convido a ver e passo os links. Eu tenho até aqui, se não sobrar tempo, eu tenho até um corte dessa entrevista, onde eu dizia, repito, não é só empreender e ganhar dinheiro, né? Tem que ter uma preocupação social legítima. Essa entrevista na CNBC foi claramente focada numa pesquisa que o MIT fez, em que pessoas do próprio MIT, estudantes, foram separados em 3 grupos distintos, né? O primeiro grupo, ele, com uma tese, imagine escrever uma tese de mestrado, doutorado, escrever um artigo, vamos considerar escrever um artigo científico, né? E este grupo de 10 ou 15 pessoas tinha a missão de escrever já começando pelo chat GPT. Então, eles entraram no chat GPT, colocaram o prompt, para quem não sabe, o prompt é o comando, né, no chat GPT, do que eu quero, do que eu espero receber de resposta,
Coloquei este comando, a resposta é um artigo, e me veio o artigo. O segundo grupo, ele fez diferente. Ele começou efetivamente escrevendo o artigo, seja no computador, seja à mão, não importa, e a partir da escrita deste artigo, ele digitalizou e colocou isso no ChatGPT para pequenas correções, para insights, ideias, né? E aí depois foi formado um terceiro grupo, em que as pessoas primeiro pesquisavam no Google sobre um artigo, por exemplo, a evolução da língua portuguesa no século XXI, impactada pelas novas expressões inglesísticas surgidas nas mídias sociais, por exemplo, né? Então, eu entrava no Google, fazia essa pesquisa e, a partir do resultado da pesquisa, eu montava o meu artigo. Pois bem, percebeu-se que esses três grupos tinham performances cognitivas diferentes. Mas como, Emerson? Porque cada um deles vestia como se fosse um capacete, como um eletroencefalograma, com sensores, em que conseguiam medir duas faixas cerebrais, a alfa e beta, para entender qual o volume de processamento do nosso cérebro, porque ele esquenta como um computador, né? E claramente o resultado foi, e que nos parece óbvio, né? Mas a gente precisa, como disse a professora Maria João, de fatos, né? Não só de opiniões. Primeiro lugar, pessoas que escreveram seu artigo ou digitaram e aí foram ao ChatGPT, maior nível de poder cognitivo, pensaram mais, exercitaram-se mais, usaram mais a criatividade. Segundo lugar, aquelas pessoas que usavam o Google como pesquisa e aí montavam seu artigo. Não tão distante do número um, o que significa que usar tecnologia é bom, não há nenhum problema, desde que corretamente. E por último lugar, as pessoas que um prompt, um comando muito simples, já iam direto para o chat GPT e copiavam e colavam. Então, o nível de atividade cerebral para cognição foi muito baixo. Falei sobre essa pesquisa, né, os resultados dela, preocupações. Não significa que estamos ou que as novas gerações estão ficando burras, não é este o ponto. Pode até ser, mas não temos ainda evidências concretas, mas que sim, que há uma perda de qualidade cognitiva com excesso de uso de IA, como em qualquer tecnologia. Então, isso que temos que estar muito atentos, inclusive como educadores, professor Lourenço, professora Maria Pata, como que a gente consegue efetivamente fazer com que a comunidade, o ecossistema, nossos alunos estejam usando de maneira balanceada para o que precisam, né? O Brasil passou por uma situação muito feia há 3 semanas em Cannes, em Londres, em Lyon, em Cannes, na França, onde há o festival de cinema e de publicidade, em que uma agência de publicidade do Brasil levou todos os prêmios e descobriu-se que parte daquilo que ela vendeu com uma campanha que ela fez e que deu tais e tais resultados era fake, usada por inteligência artificial. Você pode até fazer inteligência artificial numa campanha desde que você diga que fez. Ela não fez isso, né? Então, moral da história, a tecnologia a gente pode usar para o bem e para o mal. Agora, eu já era um palestrante antes dessa minha fase, mas nunca cheguei perto do que esses 4 a 6 meses foram para mim. Pós-Microsoft, né? Ainda utilizando, claro, da minha experiência de Microsoft, essa branding, essa marca me ajuda, mas isso por quê? Porque eu fui capaz, finalmente, de poder liberar o meu potencial, inclusive de comunicação, para poder acessar uma série de outros canais e me tornar visível, me tornar vocal, algo que era impossível quando eu estava não só amarrado no emprego, mas amarrado na zona de conforto em que eu tinha, né, surfando aí por N instituições. Professor Lourenço, só para ter uma ideia do tempo, quanto tempo nos resta? Estamos muito bem, estamos a aprender. Quando Ok, estamos a aprender, não há tempo. muito obrigado. Muito Estamos a obrigado. aprender e eu estou atento, né? Muito obrigado, agradeço. Não há tempo para dormir quando estamos a aprender. Obrigado. Agradeço bastante. Eu é que E, agradeço. e Eu é que olhando, né, agradeço. é, e o desafio que eu faço para todos, né, como que a gente pode, nós podemos reescrever a nossa história e tendo a inteligência artificial como parceira, né, tendo um propósito real de atuação para aquilo que te deixa feliz,
até bem pouco tempo na sociedade, eh, na minha época de estudante, ou você era engenheiro, ou você era médico, ou você era um advogado, é o que as famílias desejavam para os filhos, como e é ótimo que seja, né? Porque são profissões maravilhosas, mas é o que as famílias queriam, que é a única forma de você ter reconhecimento, de ter um emprego estável, enfim, né? Era essa a ideia. Com o tempo, a gente percebeu que empreender passou a ser relevante, sobretudo para as novas gerações. Por mais diferenças que temos, de repente, com esta geração Z, por exemplo, que é a última em atividade já profissional, é inequívoco que essa geração é quem vai comandar o mundo a partir praticamente de agora, né? E como que a gente consegue se adaptar a ela e conseguimos influenciar para que deixemos o nosso legado, né? Então, eu acho que a utilização, por exemplo, de uma tecnologia, no caso a IA, com responsabilidade, pode efetivamente ajudar essa nova geração a desempenhar melhor, né? Esse mapa aqui, esse chama-se nuvem de palavras, né? Basicamente, eu sempre tomo para qualquer palestra que faço, eu entro no chat GPT e escrevo, baseado em tudo que você sabe sobre mim. Monte uma nuvem de palavras com de uma ordem de mais importante a menos importante e colocando expressões que me definem do ponto de vista, claro, mix de carreira e profissional. Então, basicamente é isso, né? Mudança, agente empreendedor, transformação, visão, o como, que é algo que eu procuro sempre deixar muito claro, né? Ajudar do ponto de vista pessoal, como construir uma identidade. São pontos que, quando eu passo esse slide, e quando a aula ou a palestra ela tem um espaço para perguntas e respostas, que as pessoas ficam encantadas, porque a visão que se tem da IA é uma visão, ok, como que eu vou trabalhar mais? Como que eu vou acelerar o meu trabalho? Como que eu vou ter uma melhor performance? Mas não se fala muito como um agente de transformação humana, que é isso, no fim do dia, que a inteligência artificial consegue realizar, se você for bem guiado em relação a isso. Neste caminho, eu sempre recebo perguntas de, ok, Emerson, mas hoje eu não sei IA, não estou engajado com IA. Quais profissões, oportunidades eu de fato consigo me engajar, sendo que eu não conheço muito de IA, não conheço nada, sou só um usuário de ChatGPT e não sou técnico, né? Então existem algumas funções muito claras que parecem ser técnicas e não são. Vou dar o exemplo dessa segunda linha, analista de prompt engineering, especialistas em instruções. Isso nada mais é do que saber perguntar para uma IA. Imagine um escritório, nem vou dizer de hospitais, de universidades como nós, de advogados. Vamos imaginar um auxiliar, um assistente de escritório administrativo em uma companhia. Ele, sem dúvida nenhuma, ou ela, pode utilizar um simples ChatGPT, incluso free, gratuito, para aprimorar as suas perguntas, para obter as melhores respostas. Esse tipo de profissão que parece algo normal para a gente faz no dia a dia, e isso tem se tornado cada vez mais comum. Empresas, sobretudo as de porte mediano e menores, precisam de pessoas que saibam manusear as ferramentas. Claro que ChatGPT todo mundo mexe, mas com que qualidade? Com que nível de detalhe, né? E você precisa ter uma boa escrita, uma lógica, uma criatividade e curiosidade para se engajar. São profissões que aqui nos Estados Unidos pagam seus US$ 50.000 anuais, né? Que era impossível, por exemplo, para dar um exemplo, um atendente no McDonald's aqui ganha US$ 28.000 anuais, né? Salário mínimo dos Estados Unidos. Se é no Brasil, 5 vezes menos que isso, né? Mas com esse conhecimento, imagine as novas gerações que
por pior que seja a condição social, eu digo em classe média, não a condição de pobreza absoluta, obviamente, ela tem algum dispositivo, seja um celular, etc., ela já consegue aprender e consegue se engajar e transformar a vida dela e da família. Algo que é impressionante. Nos almoços de domingo, na minha família, com os meus amigos, a IA já passa a ser um tema. Não porque eu estou à mesa, ele surge, né? E pessoas pedindo, você me ajuda? Aí sim eu estou à mesa, ou a minha esposa. Você me ajuda? Eu quero entender como que eu consigo fazer isso ou aquilo. Então, nós temos um casal que eles têm um pet shop, que é aquela loja de produtos para cachorros, para gatos, veterinários, né? Eu não tenho dinheiro para pagar uma agência de publicidade para fazer o nosso logo e estampar na nossa caminhoneta, né? Vamos lá, calma lá, deixa eu te mostrar. Você não precisa contratar alguém, você já tem, você pode fazer. Ou seja, empoderar, né? Então, a gente consegue ter uma série de novas profissões desencadeadas pela IA, que muitas delas não exigem um conhecimento prévio ou um conhecimento prévio avançado. Quando nós falamos em inteligência artificial, professor Lourenço, há 20 anos, eram matemáticos, eram estatísticos, né? Hoje ainda se usam muitos matemáticos e estatísticos, mas por trás eles conseguiram armar algo que o front-end, a frente, né, o sistema, você consegue conversar com linguagem natural, ou seja, um mundo conversacional neste caso. E aqui tem uma série de sugestões, e para algumas próximas a gente pode pensar, professor Lourenço, em casos de uso especificamente. E aí, perguntando também, eu busquei alguns locais que têm investido em inteligência artificial ou hubs e ecossistemas no Moçambique, perdão, o pessoal de Angola e de outras regiões, mas como o foco aqui hoje era no Moçambique, eu listei hubs de startups em Maputo, que de fato tem programas de aceleração, programas de inovação e que oferecem muitas vezes cursos gratuitos, né? Sites que hoje já utilizam da IA como uma maneira de fazer triagem. Poxa, Emerson, mas por onde eu começo? Faça o seu currículo, né? Faça o seu currículo Vita no ChatGPT. Você já deve ter um currículo. Se você quer um emprego melhor, coloque aí e diga: ChatGPT, critique, me ajude, baseado nas melhores práticas, faça para mim. Isso já faz toda a diferença, porque ele já tem e já sabe o que os recrutadores, né, das empresas sabem. Né? Sem contar, claro, bancos, o Nedbank eu citei, porque é um banco que também está na África do Sul, que foi meu cliente na época de Microsoft, e agora a gente está retomando, órgãos públicos, pensando em responsabilidade social aliada ao empreendedorismo e ganhar dinheiro. Como que a gente consegue melhorar a qualidade dos serviços públicos? Né? O Brasil, em 2018, fez um grande move de digitalização de todos os serviços públicos. O Brasil tem um app, que é o GovBR, em que aqui você marca consultas, agenda para tirar segunda via de documentos, extratos das suas contas de seguro social, etc. São mais de 2.000 serviços, né? Agora tá tendo que refazer quase todos pela IA, né? Para facilitar, né? Antes as pessoas tinham que clicar em múltiplas campos, tabelas, né? Agora não, agora eu simplesmente peço e recebo. Né? Então há oportunidades gigantescas com o potencial da IA em qualquer parte do mundo. Repito, eu estou nos Estados Unidos, é um dos países de primeiro mundo vivendo, mas eu sou do Brasil, amo o meu país, né? O Brasil é um país de terceiro mundo, é um país maior geograficamente, mais população que o Moçambique, mas tanto Moçambique, Brasil, Estados Unidos, claro, com nuances, né? Com vieses, mas todos eles têm igualmente oportunidades aos montes, né? Para que a nossa comunidade, todos que estejam interessados em se engajem. O momento agora. Ainda estamos no início da festa. Sabe aquela festa que a gente chega no início, começa a ficar interessante, o salgadinho, né? O pastel de nata está ótimo ainda, tem um monte, enfim. Nós estamos nesse momento, né? Claro que isso em algum momento vai saturar. Então eu convido a todos que, de fato, estendam um olhar e uma ação prática ao encontro da inteligência artificial.
Muita gente que eu conheço, inclusive desde CEOs de companhias, alunos, dizem: não, não, é verdade, eu preciso me engajar, eu preciso fazer um curso, eu preciso aprender. O faça já, né? Porque, repito, está ao alcance de todos. Existem N classes, cursos gratuitos de língua portuguesa. O Brasil tem muitas instituições que promovem isso e que podem fazer todo o sentido do mundo, né? Aos senhores, eu posso abrir, não sei, professor Lourenço, se abro ou não para perguntas e respostas, mas sempre o meu obrigado e, como se dizem aí em Moçambique. Gratidão, né, pela oportunidade. Aqui estão os meus contatos, fiquem absolutamente à vontade. Aconselhamentos, eu tenho sempre uma visão social em que eu preciso estender o que acontece de mais moderno e de mais inovador, por isso, para o meu país, que é o Brasil, mas também para demais países. E a comunidade de língua portuguesa eu conheci no ano passado o embaixador da comunidade de língua portuguesa, que agora é um brasileiro que fica em Lisboa. E, poxa, tantos planos que a gente pode construir juntos, já que somos co-irmãos aí dessa mesma cultura. Professor, não tenho como agradecer e pontuar a sua palestra. Habitualmente tenho dito que foi excelente, mas agora vou dizer que foi excelente com distinção e louvor. Uma Obrigado. aula brilhante, em que correu sem nos darmos conta do tempo. Eu, particularmente, aprendi bastante, mas gostaria de pôr algumas questões, com a sua permissão. A primeira Claro. tem a ver com os despedimentos. Como é que eu posso pensar nos despedimentos como em que os resultados esperados sejam uma inovação social? Vou repetir. Como é que eu posso pensar nos despedimentos? Não vou dizer o nome da empresa, porque ela é que nos financia, Claro. né? Ela é que nos garante estas plataformas a custo zero, e nós temos uma gratidão para com essa empresa. Os colaboradores ou os que estão lá a trabalhar podem pensar que não está correto, mas como é que estas empresas de tecnologias e os despedimentos que estão a surgir, como é que nós podemos pensar esse despedimento como uma inovação social? Porque, Perfeito. né? Porque não basta dizer que estamos a ser despedidos. Se eu fiquei 1 minuto, 2 minutos, 1 hora com o Emerson, o professor Emerson, neste diálogo, eu penso que aprendi qualquer coisa. E como é que eu vou pegar no que eu aprendi, né? E criar valor comercial, valor de troca? Então, esta é a primeira pergunta que eu lhe queria fazer. A segunda pergunta, eu queria lhe dizer, olhando para os seus olhos, e que isto fique como referência: nós somos a primeira business school, nós somos a primeira business school extensiva a todas as classes sociais. Nós somos a primeira business school free para tudo, free on demand. Nós não, como viu, nós temos os participantes desta sua conferência, deste seu webinar, temos professores, temos pessoas que estão agora a começar, e posso lhe dar o exemplo desde o colega Francisco, que está a assistir de Portugal, Francisco Vanzela, né? Desde o top, que eu considero que é a professora Maria do Céu, Maria João, são pessoas que nos acompanham. Como é que nos aconselha? Porque o grande problema nosso, como deve compreender, nós, o nosso investimento que temos vindo a pedir não é um investimento financeiro, é um investimento de conhecimento. Deem-nos conhecimento, deem-nos conhecimento. Ainda hoje, alguém cobrava-me por uma palestra igual a esta, só para as pessoas terem ideia, cerca de 10.000 euros. Eu disse: olha, vou pedir ao professor Emerson na fatura, no fim, para lhe mandar.
né? E estamos a falar de pessoas, não vou dizer do terceiro escalão, do segundo ou do primeiro, mas as pessoas hoje, cada um de nós pode investir no conhecimento do outro sem precisarmos das tais empresas de grande porte diretamente. E isso nos faz falta. Era estas duas questões que eu queria pôr. Mas gostaria também de ouvir com algum cuidado ao meu convidado que está cá pela primeira vez, que é o Francisco Van Zeller. Não sei se está. Estou sim, estou aqui. Eu gostaria Uh, que pontuasse esta aula. Eu sei que estuda em Portugal, e comparado às aulas que foi tendo, esta aula é de Moçambique, é da CDS. O que é que nos tem a dizer com a sua experiência? Lá está, eu entrei um pouco no fim, penso eu, mas eu gostei bastante do conteúdo e gostei como a aula foi apresentada. Deu aqui para perceber exatamente estes pontos da inteligência artificial. Não sei se aqui os colegas que estão aqui a participar já tinham esta noção. Eu, pelo menos, trabalho com marketing, e no marketing, diariamente, usamos a inteligência artificial e estas ferramentas, como os prompts, e temos que saber especificamente como usá-las e como adaptá-las às nossas necessidades, no caso, para conseguirmos obter, lá está, as respostas exatas e certas, no caso. Eu depois, entretanto, surgiu-me uma dúvida, não sei se prefere que eu a faça no final. Não, não, pode pôr, pode pôr, pode pôr. Não há. Ok. A minha dúvida é mais aqui na ótica, na sua ótica, Emerson, como palestrante. Se existe, pronto, eu trabalho muito a parte também de redes sociais e estratégia digital, e perguntar-lhe aqui se existe alguma parte na sua estratégia digital que tenha a ver com a não exposição dos conteúdos que aborda durante as suas palestras nas redes sociais como Instagram e Facebook. Facebook, por acaso, não confirmei, mas principalmente Instagram e TikTok, que são as duas plataformas mais virais e que consegue mais viralizar rapidamente. Perfeito. Alguma mais pergunta? Não, basicamente foi esta do resto da parte que apresentou da inteligência artificial. Eu estou de acordo e também como eu uso, eu não me surgiu assim nenhuma dúvida que fosse muito expressiva, visto que pronto, eu uso a IA no dia a dia, por isso estou Claro. familiarizado com estas estratégias. Mas a minha pergunta, mais na parte de Social Media Manager, foi mais neste ponto, se existe alguma estratégia, né, nesta parte de não utilização, ou utilização apenas do LinkedIn, no caso. Ok? Perfeito. Só deixe-me correr com as questões para depois só responder de uma forma global, é mais simples. Tá bem. Ok? O mimado Aires está aí? O Aires Pinto. Aires Pinto. Está ou não? Alô? Sim, sim, estou aqui. Sim. Então fala, aproveite de falar agora tudo com o professor. Peça-lhe Sim, sim, não. contacto, diga-lhe que quer aprender, diga-lhe que não tem oportunidade, aquilo tudo que me diz, aproveite de dizer agora ao professor Emerson Pinha, para ver se ele lhe dá Ah, fresco, né? Não, sim, sim, não, mas gostei muito da abordagem do professor. Sim. Explicou muito e também falou que durante um certo tempo teve limitado pela Microsoft, sendo uma grande Big Tech, não teve, deixa do lado as outras empresas e outras oportunidades que podia ter. Mas o banco também abriu a vista assim, conseguiu desenvolver melhor o seu trabalho e seu progresso. Mas devia pedir ao Sim. professor que na lista das empresas de inteligência artificial em Moçambique não está lá a CBS. Para mim, doeu muito o coração, não é? A seguir, Sim, sim, também né, naquela lista, seria não sei bom que se fez o tivesse print nesse. screen, falou do Nedbank, falou do. Sim, Tá sim. vendo? Não está aqui CBS, devia estar aqui com letras grandes. Para nós devia, CBS em cima e embaixo vir o nome Emerson Pinha, para nós começarmos já a enviar isto para os colegas.
Hum? Para o Sim. próprio Não, banco, mas para o próprio milênio, onde temos relações, sim, não sim. é? Não, pois, é muito importante, vai fortalecer também a confiança deles Então, conosco. e você Sim, está fazendo o seu serviço na CBS, ou não está? Você, o professor Helder, não é isso? sim. Eu não É sei isso. se vamos continuar. Agora queria pedir também não sei se o professor Plínio Fonseca está aí. Sim, boa noite, professor. Estou, cá estou. Diga qualquer coisa. Diga que agradece ou está zangado. Boa noite a todos. Boa noite, professor Alves. Queria primeiro dizer que a aula foi extremamente produtiva e inovadora na perspectiva de que nos permitiu compreender e sair um bocadinho da caixa, perceber como é que podemos acoplar e fazer uso da inteligência artificial, né, para promover e dinamizar pequenas e grandes iniciativas, sendo sociais, empresariais, e, tanto econômicas ou não econômicas, né? E também nos abre aqui uma janela para buscar perceber também, mas acima de tudo, analisar como é que essa nossa atmosfera moçambicana pode ancorar-se dentro de iniciativas em países como Brasil, Portugal, e criarmos e dinamizarmos aspectos que vão ser importantes, não só do ponto de vista educacional, mas também do ponto de vista de geração e criação de negócios, né? A questão do empreendedorismo juvenil africano. Então, muito obrigado, professor, por essas palavras, pela aula. Esperamos poder tê-lo em outras ocasiões e interagirmos de hoje em diante de uma forma mais assertiva e com um fluxo mais contínuo. Obrigado. Obrigado, nós. Querido professor, colega Ronaldo, tem alguma coisa a dizer? Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a todos, né, que estão aqui presentes, especial também ao professor Emerson pela essa linda aula que tivemos aqui, né? Então, não tenho muitas palavras a dizer, simplesmente agradecer, né? Isso, como o colega Aires já havia dito, né, vai ajudar muito a fortalecer aquilo que são os objetivos, né, que todos nós temos com a AI. Eu, por acaso, também já comecei a explorar o AI, então espero aprender ainda mais e continuar a desenvolver todas as minhas atividades com o AI. Obrigado. Professor Helder. Professor Helder. Mais uma vez, vou dizer que palavras me faltam. O professor Emerson acaba de ganhar um admirador, um seguidor, Obrigado. alguém que seguramente vai o contactar, porque o perfil do profissional do professor eh, Emerson está intrinsecamente ligado ao meu futuro. E como o futuro é o presente, para poder me alimentar dessa experiência e, e organizar-me no sentido de um dia também ser como um professor, eu vou lhe contactar através do professor Lourenço, por forma que possamos encontrar sinergias a partir da CBS para entrarmos em Moçambique e operar mudanças antes que elas sejam equacionadas. Muito obrigado. Não sei se a professora Maria João quer nos Sim, brindar com posso, sim. por favor. Desde já, muito obrigada, professor Emerson, pela sua aula. Eu vou ser breve. Eu gostei muito da sua partilha, também pelo lado humano e por falar na questão do empreendedorismo juvenil, como algumas pessoas também já falaram. Penso que foi interessante falar dessa questão do empreendedorismo, além das lógicas de mercado.
e do próprias iniciativas governamentais, ou seja, essa questão da criatividade, a questão da mudança, da atitude pessoal. Adorei o início quando falou da sua própria atitude, das suas aulas de ginástica na piscina, todas essas questões humanas que por vezes são invisíveis aos processos de inovação, à tecnologia e aos processos de empreendedorismo, que ainda temos tendência a vê-los e a compreendê-los de um modo muito funcionalista, e gostei imenso quando falou dos modelos de negócio inovadores, além do business to business, pensando do human to human, esse lado humano, e penso que nós poderemos tirar muito partido das interações intergeracionais, porque falou na geração Z, que atualmente já está em atividade profissional, mas não nos podemos esquecer que há ainda pessoas da geração Baby Boomer que ainda estão ativas, das Millennium, da geração X à qual eu pertenço, e portanto poderemos tirar partido de todas as nossas identidades, autenticidades, para junto a estas ferramentas, a IA, todas elas, possamos realmente dominar o melhor possível, não só na visão antropocêntrica, em nós, seres humanos, mas nos limites planetários, porque sem eles nós não vamos conseguir agir. A minha abordagem é socioecológica, eu olho sempre para o lado humano, mas não esquecendo que nós somos parte da natureza e, portanto, nós somos um produto da natureza e, portanto, olhar só para nós e para os nossos processos pode ser um risco quando nós sabemos que dependemos de uma teia que é a teia da vida, onde o ser humano é apenas um pequenino ponto. Mas foi muito importante para mim, porque alertou para a importância das capacidades. Eu foco muito, há uma definição de inovação social que eu uso, de Moller, um geógrafo belga, que diz que é o estudo das capacidades ou sociopolíticas da sociedade inovar, e podemos compreender como inovações ao nível das micro-relações. E eu penso que a CBS é um agente de mudança nesse sentido, das micro-relações de cooperação, de aprendizagem social, de solidariedade entre países. Portanto, Moçambique, Brasil, Portugal, tantos outros, nós somos parte de uma comunidade lusófona e muitas vezes a ciência não é tão comunicada em português, e para mim é sempre uma honra poder comunicar em português e pensar e repensar, não esquecendo que os Estados Unidos da América e todos os países no mundo do nosso planeta Terra, nós somos parte integrante da tal teia. E, portanto, professor Emerson, para mim, esta questão do B2B, business to business, e todas as outras tipologias de modelos de negócio, para mim o mais relevante aqui também na sua partilha foi o lado humano, human to human, a afetividade, as partilhas, e nada melhor do que a sua aula de hoje pode mostrar. Muito obrigada uma vez mais. Eu não sei se Obrigado. os colegas que eu não chamei querem dizer alguma coisa para fecharmos. Não sei se o Filipe, o Celso, estejam à vontade. Temos mais 5 minutos para depois devolver a palavra ao professor Emerson Pinha. Benjamin Cumaio, não sei se querem. Argentina. Meu querido professor Geraldo Bonzo, não me diga que não vai falar também. Geraldo Bonzo. Estou sim, boa noite. Aqui já é noite, na verdade. Simplesmente queria saudar a todos e dizer que tive dificuldades de poder aceder à live. Agora mesmo é que consegui. Mas pronto, penso que foi uma boa aula. Espero participar mais vezes. Obrigado a todos. Só para o professor Emerson Pinha ter uma ideia, o Bonzo está na Ilha do Ibo. Na Ilha do Ibo quase que não temos ainda luz todo dia, não temos internet, a internet é móvel, não temos nenhuma escola secundária, não temos universidade, e é este trabalho que a CBS se propõe a fazer, levar este conhecimento onde não existe Francisco, onde não existe Aires,
onde não existe a cereja como o professor Emerson para, para despertar aquilo que estamos a fazer. Professor Emerson, estamos todos Obrigado. a Eu acho que ouvir. O Felipe tem alguma pergunta? Felipe Alfredo, eu vejo com a mão levantada. Assim, por acaso, eu queria agradecer também pela esta oportunidade de participar nessa escola. Por acaso, eu não faço parte do SBC, mas tenho acompanhado muitas vezes, até porque sou uma conexão do professor Lourenço Dias, e eu tive esta oportunidade e depois fiquei aqui engajado com a aula do professor Emerson. E só, se calhar, uma pequena dúvida que eu tenho, porque sou um pouquinho mais emergente nesta IA, né? Ou nesse assunto de IA. Eu só queria saber, no caso do que o professor mencionou a respeito de usarmos o CV, né? Eu posso perguntar o ChatGPT ou ou melhor, o Copilot, principalmente em censurar o meu CV. Agora eu queria saber se quando eu fazer isto, por exemplo, ele já leva os meus dados, né? Para com ele. Quando eu faço isso, eu não ajudo a ele a fazer, se calhar algo que posteriormente pode assim haver o vazamento de dados meus? Ok. Bom, vamos lá. Eu vou tentar compilar. Obrigado, Felipe. Eu vou tentar compilar, então, professor Lourenço, um storytelling, né? Mas, começando de trás para frente, sim, não há risco de um vazamento de dado diretamente com o Copilot ou com o ChatGPT, por uma simples razão, ele não entende, o dado não é estruturado, o dado é vetorial na base de dados. Falando de maneira leiga, né? Imagine que fosse um grande token, uma grande salada de letras e que cada letra, em todo o conhecimento humano que a base de dados já foi capaz de puxar, né, que são as grandes LLMs, ela tivesse um código e para cada requisição que eu faço, que são os prompts, ele sabe qual que é a ordem daquele código e ele junta e me entrega naquele momento. Isso vale quando ele absorve informação. Porém, na dúvida, Felipe, dentro do ChatGPT você pode ir em configurações e pedir para que seus dados não sejam compartilhados para ensinamento, para aprendizagem do ChatGPT. Você consegue tirar esse flag, né? Claro, o que eu recomendo sempre, na dúvida, vai subir o seu currículo. O importante é quais as suas competências, experiência, a maneira pela qual ele está editado. Você não precisa pôr seu telefone, sua identidade nacional, enfim, né? Sobre as mídias sociais, hoje o meu, o meu foco, até então, talvez isso mude, é o mundo corporativo. Ou seja, eu tenho investido extremamente forte no LinkedIn. Porém, eu sinto que há uma oportunidade grande de escalar esse meu trabalho para mais pessoas. E aí começa a fazer sentido o Instagram, vai fazer sentido o TikTok, e eu convido todo mundo a acessar o 30 Minutos de AI, ou 30 Min of AI. É o meu canal no YouTube. Eu acho que a professora Maria João vai gostar muito, porque ele tem um foco muito humano, das relações humanas. Todos, claro, vão gostar, mas. E é como que a gente conseguia IA, AI, tudo em português, o nome é em inglês, mas é tudo em português, com casos práticos, né? Para os negócios e transformação para as pessoas, sempre olhando para o lado humano. Já são 5 episódios, está indo super bem, tem 1.500 assinantes, eu comecei agora, e todos eles muito top. Eu não tenho divulgado isso em grande escala, né? Por exemplo, na próxima semana teremos, na segunda-feira, uma atriz brasileira famosa chamada Dani Suzuki, que ela quis aprender neurociência, quis entender claramente como funciona o cérebro impactado pelas redes sociais, agora pela IA, nós vamos discutir a respeito. E por aí vai. Olhando do ponto de vista, professor Lourenço, né, last but not least, como dizemos, eu acho que a CBS tem tudo para ser um agente, um hub de AI for Good em Moçambique e nos países de língua portuguesa. Como? Isso vai gerar, inclusive, para ela um diferencial para poder exatamente captar esses investimentos, né? Que imagino eu que venham através de incentivos educacionais e corporativos ligados a impostos,
da seguinte maneira, em que você tenha em uma ponta, como um hub ou ecossistema, os alunos, os colaboradores, os estudantes, e eu entendo que tem de todos os níveis, né, todas as faixas etárias, do jovem até o médio, pessoas com 30, 40 anos que querem empreender, que querem aprender novas competências de business, né, ter elas como pessoas que serão capacitadas e que podem transmitir, que podem encadenar, né, em espanhol, podem construir uma cadeia de networking, de conhecimento para as pessoas em geral do Moçambique. É como se o Felipe, que conhece bastante, ele poderia adotar 5 pessoas, Felipe, em que você conversasse 1 hora ou 2 horas por semana com elas, e por aí vai. Né? Então, a CBS poderia fazer esse movimento. Do outro lado, a CBS poderia ter empresas parceiras, não somente que investem, mas empresas parceiras aptas a receber essa mão de obra que a CBS vai formando. Para quê? Para que possa empregar e começar a aplicar a inteligência artificial. Com isso, eu tenho as duas pontas. Eu tenho o mundo das empresas, eu tenho as pessoas que serão preparadas, e aí se pode pensar, eu com gosto ajudaria a como pensar numa grade curricular para isso, né? E essas pessoas serem agentes multiplicadores para pessoas comuns da sociedade de Moçambique. E claro, se tiver o governo auxiliando, ajudando, cooperando muito, que melhor. Eu lá no Brasil, a experiência é que a gente não conta muito com o governo para isso, mas óbvio, sempre é importante. E isso vai gerar não somente investimentos, como um reconhecimento ou um desprendimento, né, da CBS, porque eu acho que na maioria dos países, tirando os top 10 em termos de evolução de tecnologia, que o Brasil está no meio, mas na outra grande maioria ainda é um greenfield, ainda é um campo muito aberto em que cada um, seja companhia ou indivíduo ou instituição, academia, se posicionar, vai liderar o movimento. Eu vejo todo o ecossistema de vocês pronto para isso. Está mudo, Perfeito, professor. professor. Está mudo, professor. Não sei se posso convidar a professora Mónica Freitas a fazer o encerramento. Professora, eu não tenho como agradecer este seu tempo e gostaria, desde já, convidá-lo a fazer-nos uma proposta de como considerar um mini MBA sobre inteligência artificial para introduzirmos com os dados que nos revelou e lançarmos no mercado moçambicano. Fica o convite e Conte com isso. manifesto a minha gratidão por este seu tempo. Não temos como pagar, como sabe, é uma grande dificuldade que nós temos, porque não temos nenhum tipo de apoio ou de patrocínio. Fazemos isto como uma questão de entretenimento, até que o entretenimento hoje também já se paga, mas nós fazemos. Mas, Filipe, eu quero dizer, com o devido respeito, Filipe Carlitos, que tire essa coisa de dados vazados, porque se está a ver, o professor Emerson Pinha pôs aqui os dados dele, não é? Quem é o Lourenço Dias para pensar que os meus dados vão ser vazados? Você vai à Índia, vai à África do Sul, o médico, quando contacta um médico, se for para o Google, tem lá os dados todos do médico. E ninguém vazou, ele mesmo é que pôs. Esqueça isso para a nossa fase. Esses dados vazados é para serviços de inteligência, para serviços. Agora, de conhecimento, não, está bem? Não tenha esse tabu. Tem medo, esse receio, né? Não tenha, né? Professora Mónica, por favor. Professora Mónica Freitas, por favor. Ela não está. Professora, muito obrigado por este momento. Agradeço a todos os participantes. Tem a CBS para desenvolver, sobretudo, a linha que possa ligar entre Moçambique, Brasil, Angola, Portugal, e, sobretudo, agora que nos falou do embaixador da CPLP
Estamos abertos para receber também um embaixador nesta sala de aulas, nesta escola, querendo ele fazer alguma sessão, algum webinar. Esteja à vontade para convidar a quem bem entender, para nós avançarmos. Muito obrigado, gostei muito da aula. Gostei muito da Muito aula. obrigado a todos, eu agradeço pela oportunidade e contem comigo sempre. E oxalá a gente consegue, professor Lourenço, desenvolver esse futuro MBA, quem sabe. Muito obrigado. Viva o professor Emerson, viva o professor Emerson, viva o professor Viva, Emerson. viva, viva. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Boa Obrigada. noite. Mônica, quer falar? Bom, Ok. Podemos desligar? É. Obrigado. Obrigado, Obrigado, professor professor. Helder, Boa noite. mais uma vez. Obrigado, professor. Até Obrigado, breve. obrigado a todos. Muito obrigado.